Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Bandidos cada vez mais audaciosos. Eles furtaram de frente da Delegacia da Serra uma caminhonete que tinha acabado de ser recuperada pela polícia. Imagens mostram a indignação e o espanto do dono do veículo ao ver que havia sido vítima de ladrões pela segunda vez. Aí onde a caminhonete estava, ó, a prancha deixou, ó, os freios, olha aí, ó o pátio. Cara, eu não tô acreditando num negócio desse. A apreensão de adolescente de apenas 13 anos, suspeito de roubar um carro em Vitória, chama a atenção para a presença cada vez mais constante de menores no mundo do crime. Para especialistas, uma série de fatores sociais e educacionais explicam esse fenômeno. Ex-assessor parlamentar da Serra é autuado pelos crimes de calúnia e injúria por divulgar fake news contra uma juíza no município. Em uma publicação em uma rede social, ele afirma que ela estaria beneficiando o prefeito Aldifas Barcelos em suas decisões. O Conselho Regional de Medicina denuncia a situação caótica do pronto atendimento da Praia do Suar. Segundo o CRM, pacientes correm risco de morte porque precisam ser transferidos para uma UTI, mas seguem em leitos improvisados. E mais, domingo é dia de velocidade e fortes emoções no bairro Santa Marta, em Vitória. É que acontece mais uma edição do Rolimã Race. Os carrinhos atingem até 50 km por hora quando descem a ladeira de 200 metros. Agora, no Jornal Capixaba. A apreensão de um adolescente de apenas 13 anos, suspeito de roubar um carro em Vitória, chama a atenção sobre a presença cada vez mais constante de menores no mundo do crime. Especialistas destacam uma série de fatores sociais e educacionais que podem explicar esse fenômeno. Moradores desta rua em Jardim Camburi, em Vitória, onde o adolescente de apenas 13 anos foi apreendido pela polícia após uma perseguição, ficaram assustados com a baixa idade do suspeito. O garoto foi autuado por roubar um carro. Para mim ele é de maior. Comete um crime desse, para mim é de maior. Tira toda... Aquele negócio de que ele é de menor, não é não. Tudo vem de família. Eu acho assim, a falta de assistência dentro de casa. Aí vem com a cultura, que a educação é dentro de casa, a cultura é na escola. Você vai adquirir, né, os ensinamentos. Agrega um ao outro. A gente está vendo criança de 9 anos sendo envolvida. Se o Estado, onde o Estado está ausente, presente está o tráfico, presente estão essas coisas. Segundo o Observatório Digital da Socioeducação, até o início do mês, 846 adolescentes cumpriam medidas socioeducativas no Espírito Santo. Desse total, 6 menores têm apenas 13 anos, 20 têm 14 anos, 69 adolescentes têm 15 anos, 162 têm a idade de 16 anos e 247 têm 17 anos. Os demais que cumprem medida socioeducativa têm entre 18 e 20 anos. Outro dado importante sobre esses adolescentes é a escolaridade. 13% deles cursaram apenas o ensino fundamental 1, 52% cursaram o ensino fundamental 2 e somente 7,9% possuem o ensino médio. Para esta psicóloga, a entrada cada vez mais cedo dos adolescentes no mundo do crime é explicada por uma série de fatores. Os fatores principais que nós podemos observar são, falta de uma estrutura familiar, abandono escolar, desigualdade social, pobreza extrema, a entrada no mundo das drogas. Então a gente identifica que esses são os fatores assim, principais para essa entrada do jovem na criminalização. Segundo a polícia, o adolescente de apenas 13 anos, autuado por roubar um carro, já foi detido diversas vezes. A suspeita é que ele cometeu o crime com a ajuda de um comparsa. Para a psicóloga, adolescentes de baixa idade são mais suscetíveis às sugestões de terceiros, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje a gente tem uma cultura muito grande do ter, e diferentemente do ser, Então, assim, os jovens, eles querem ter coisas, eles estão em busca, de às vezes ter as mesmas coisas que eles identificam em redes sociais. Ele acaba muito mais suscetível a ações, que são ilegais, dentro da criminalidade para obter o que ele deseja. A polícia pediu a internação do adolescente de 13 anos.
Se for aceita pela Justiça, ele deverá ser encaminhado para o sistema socioeducativo e se juntar a menores que cometeram outros crimes. Para a psicóloga, a preocupação não deve ser só com os adolescentes dentro das unidades de recuperação, mas também para quando eles estiverem fora de lá. É necessário a gente fazer uma revisão, né, do que hoje tem acontecendo, né, com essas medidas socioeducativas, para estar identificando realmente qual é a melhor forma da gente conseguir um resultado positivo, né, e em especial identificar o que pode ser feito após esse momento também, né, como que vai ser novamente essa inserção desse jovem na sociedade. Foi condenado a 31 anos de prisão o ex-soldado da Polícia Militar Itamar Rocha Lourenço pelo assassinato da namorada, Ana Clara Félix Cabral, em 2015. O júri entendeu que o ex-policial militar cometeu homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, com ocultação de cadáver. Ana Clara, na época, tinha 19 anos. Segundo as investigações, o ex-policial assassinou a namorada com 5 tiros e jogou o corpo dela em uma ribanceira às margens da rodovia do Contorno, na Serra. No mesmo dia, o acusado chegou a afirmar à polícia que Ana Clara havia sido sequestrada por bandidos. Mas o corpo dela foi encontrado às margens da rodovia. Ana Clara e Itamar namoravam há cerca de 2 anos. A notícia que a gente traz agora é para indignar e mostra até que ponto chega a audácia dos bandidos. Eles furtaram na frente da Delegacia da Serra uma caminhonete que tinha acabado de ser recuperada pela polícia. Imagens mostram a revolta e o espanto do dono do veículo ao ver que havia sido vítima dos ladrões pela segunda vez. Ele ficou menos de 1 hora no local para liberar o carro e, quando saiu, só encontrou as marcas dos pneus no estacionamento. Imagina ter o carro furtado em pleno depósito da polícia. Isso quando você está na delegacia tentando liberar o mesmo veículo que havia acabado de ser recuperado de outro furto. O fato inusitado aconteceu ontem com um empresário de Marechal Floriano. O carro foi levado daqui, um terreno improvisado como depósito, a poucos metros da Delegacia Regional da Serra. O dono do veículo, levado pelos criminosos, ficou chocado e perplexo com a ação dos criminosos. Aí onde a caminhonete estava, ó, prancha deixou, ó, os freios, olha aí, ó o pátio. Cara, eu não tô acreditando num negócio desse, velho. Essa imagem feita pelo empresário antes de ir até a delegacia mostra a caminhonete vermelha estacionada no terreno. O dono registrou a ocorrência do furto. Ele foi informado que o veículo tinha sido recuperado e foi até a Regional da Serra, em Laranjeiras, para buscar o carro. O empresário assinou o termo de recuperação, mas quando voltou para buscar o veículo, veio a surpresa. A caminhonete desapareceu. O alívio finalmente veio na tarde de hoje. O carro foi novamente encontrado. O irmão do empresário viu uma caminhonete semelhante no estacionamento de um shopping em Vila Velha. Ele consultou a placa e confirmou que estava adulterada. Foi quando consultou o chassi e percebeu que era o veículo furtado 2 vezes. O empresário não quis gravar a entrevista, mas disse que vai vender o carro. O Shopping Boulevard informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e que está colaborando com as investigações. Um ex-assessor parlamentar da Serra foi autuado por crimes de calúnia e injúria por divulgar fake news contra uma juíza no município. Na publicação em uma rede social, João Silva Thompson afirma que a magistrada estaria beneficiando o prefeito Aldifas Barcelos em suas decisões. A postagem com a notícia falsa contra a juíza foi publicada no dia 17 de abril em uma página do Facebook que possui 120 mil seguidores. No texto da publicação, o ex-assessor parlamentar da Câmara de Vereadores da Serra, João Silva Thompson, de 35 anos, que administra a página, afirma que a juíza estaria beneficiando o prefeito Aldifas Barcelos em suas decisões. A juíza fez um ofício solicitando uma investigação, juntou o print da postagem, informou que se sentiu acusada de um suposto crime de prevaricação por parte dela. A gente identificou quem era o responsável da página, uma página bastante conhecida, que de fato divulga notícias relacionadas ao cotidiano, o dia a dia do município da Serra, mas
que em certos momentos a gente verifica que tem também ali uma briga política. Em outra publicação da página, um título chama o prefeito, Aldifas Barcelos, de pai da facção na Serra. Segundo o delegado, a postagem sobre o prefeito não é alvo da investigação. A delegacia não pode investigar nesse caso porque é uma ação penal condicionada à representação, ou seja, precisa o prefeito da Serra querer que a gente investigue. A gente não investiga isso de ofício. O ex-assessor foi intimado para prestar depoimento. Ele alegou que não tinha intenção de ofender a honra da juíza, disse que não tinha provas do alegado e que aquilo que ele falou foi em função de uma percepção dele subjetiva. Pediu desculpas, mas em sede de polícia, a retratação não é cabível, cabe sim no judiciário ele fazer essa retratação e lá o caso vai ser devidamente analisado pelo juiz. Ele foi autuado na data de hoje por um crime de calúnia, pois ele imputou um suposto crime de prevaricação à juíza e também é um crime de injúria, lembrando que essa pena nesse caso é aumentada porque é cometida contra um funcionário público no exercício da função e por meio que facilitou a divulgação desse crime contra a honra, ou seja, uma rede social em uma página com vasta quantidade de curtidas. Procurado pela produção do jornal Capixaba, John Thompson disse que é vítima de perseguição política. Segundo o ex-assessor parlamentar, pessoas estariam tentando destruir a credibilidade dele. John diz que tem como comprovar no que baseou a publicação contra a juíza, que foi alvo de investigação. O advogado Ivomar Rodrigues, acusado de atropelar e matar 2 pessoas na Terceira Ponte em maio, foi suspenso preventivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil e não poderá exercer a advocacia por 90 dias. A decisão foi tomada hoje por integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. A Ordem entendeu que Ivomar infringiu o Código de Ética e o Estatuto da entidade, porque a conduta praticada repercutiu negativamente para a dignidade da advocacia. O Conselho Regional de Medicina denunciou a situação caótica no pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Segundo o CRM, pacientes correm risco de morte porque precisam ser transferidos para uma UTI, mas seguem em leitos improvisados. A denúncia é grave. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, 4 pacientes correm um risco de morte no pronto atendimento da Praia do Suá. Eles deveriam estar internados em uma UTI, mas seguem em leitos improvisados na unidade. Fotos tiradas de dentro do PA mostram pacientes entubados. Ninguém está dizendo se esses pacientes vão vir a falecer ou não, mas de qualquer maneira é muito difícil para você justificar para a sociedade que uma pessoa falece pela falta de uma assistência que existe. De acordo com o Conselho, o PA possui 6 leitos para internação, mas até o final da tarde de hoje havia 14 pacientes internados. Esse tipo de sistema não muda. Esse quadro é o mesmo ininterruptamente. Se entra semana e sai semana, os problemas são exatamente os mesmos. O problema não está só na internação. Olha a quantidade de pessoas esperando atendimento. Essa senhora tem 96 anos. A filha diz que chegou na unidade pouco depois das 10 da manhã. Eu cheguei, era 10h40 mais ou menos. Falaram que, eu perguntei se era prioridade, falaram que era prioridade, mas teria que esperar. Então, uma pessoa com 96 anos, como é que é prioridade? Tem que ter 20 pessoas na frente. Denise conta que chegou antes das 11 da manhã. Com dores na coluna, até as 2 da tarde ela só havia conseguido passar pela classificação. O sentimento é de abandono. E outras pessoas que chegaram antes de mim também não receberam atendimento. São idosos, crianças. E a gente pergunta o que está acontecendo, eles falam realmente que não tem médico para atender. Mais cedo tinham 3 médicos, agora só tem 1 médico. Nós tentamos falar com a direção da unidade, mas sequer fomos recebidos. Um funcionário da recepção confirmou que há pessoas precisando de leito de UTI e que havia médicos atendendo. O CRM diz, no entanto, que os profissionais acabam sendo desviados para atender aqueles que precisam de UTI. Se você pegar o quantitativo de médicos para atender a demanda da UPA da Praia do Suá, com as características de uma UPA, você vai ter um atendimento normal. Tá certo? O problema é que você não pode permitir que um paciente ou vários pacientes em estado grave levem a esses profissionais a abrirem mão do atendimento, que seria a vocação da UPA, para dar assistência aos pacientes que deveriam estar internados, inclusive em unidades mais qualificadas.
A Prefeitura de Vitória informou que o PA da Praia do Suá funcionou hoje com 9 médicos e que houve uma grande procura de pacientes, sendo que 20% eram de outros municípios. E confirmou que há pacientes esperando por leitos em hospitais. Já a Secretaria de Estado da Saúde disse que a Central Estadual de Regulação atende às solicitações de leitos e que, além da oferta na rede própria, uma média de 20 são comprados por dia na rede privada. Amanhã haverá uma ação conjunta de vacinação em 3 municípios do estado para pessoas entre 1 e 49 anos de idade. Em Cariacica e Viana, será das 8 da manhã às 4 da tarde nas unidades de saúde de cada município. Em Guarapari, haverá vacinação na Feira Livre do centro da cidade das 7h30 da manhã até 1h da tarde e 1h da tarde, de 7h30 da manhã até 1h da tarde. E na Ação Saúde na Praça, no bairro Portal Clube, das 9 da manhã até o meio-dia. A Prefeitura da Serra multou a empresa ArcelorMittal em R$ 9 milhões após constatar a presença de partículas provenientes de emissões fugitivas da área de produção da empresa, conhecidas como Pó Preto, no bairro Praia de Carapebus. A multa será entregue à empresa na segunda-feira. Veja no próximo bloco, velocidade e fortes emoções no bairro Santa Marta, em Vitória, neste domingo. É que acontece mais uma edição do Rolimã Race. Os carrinhos atingem até 50 km por hora quando descem a ladeira de 200 metros. É um instante só. Domingo é dia de velocidade e fortes emoções no bairro Santa Marta, em Vitória. É que acontece mais uma edição da Rolimã Race. Os carrinhos atingem até 50 km por hora quando descem a ladeira de 200 metros. É no asfalto que essa turma encontra a felicidade. A brincadeira de criança virou assunto de gente grande para esses competidores de corrida de rolimã. Roupas especiais, carrinho personalizado e, claro, equipamentos de proteção. As equipes se preparam para mais uma disputa, que acontece neste domingo a partir das 8 horas da manhã, no bairro Santa Marta, em Vitória. Há cerca de 25 a 30 competidores, entendeu? Uma competição muito acirrada, tem uma rivalidade sadia entre as equipes, muito interessante, entre alguns competidores também. A competição promete ser divertida e acirrada. Para manter a adrenalina, os competidores vão enfrentar um percurso de 200 metros e 2 curvas de 180 graus aqui em Santa Marta. As equipes estão preparando uma homenagem para o responsável pela criação das disputas no estado, Emerson Antônio dos Reis, de 43 anos. Ele foi morto em outubro do ano passado, dentro do Hospital das Clínicas. O laudo, segundo os familiares, indicou asfixia mecânica. Nosso maior objetivo é dar continuidade a este sonho do Emerson. Este ano é diferente, é para homenageá-lo, este guerreiro que um dia sonhou com essa corrida. Campeão invicto há 3 anos no estado, Bruno já confirmou presença e está se preparando para manter o título. Há 6 anos pilotando no asfalto, ele confessa que teve dificuldades no início da carreira. Foi um degrau. A gente vai construindo um carro, aí vê que não deu certo, no próximo ano a gente vai evoluindo e eu estou no nível que eu estou hoje. Sou o papá-título aqui do Espírito Santo. Dos últimos 3 anos eu sou imbatível, ninguém chega nem perto de mim. Na equipe rival, Alexandre quer fazer bonito no asfalto de Santa Marta. Apaixonado por carrinho de rolimã, ele participa de competições em outros estados, além de levar as disputas para outros municípios capixabas. É meu primeiro campeonato aqui, primeira vez aqui, e vim para fazer igual com os meninos aí, bater de frente com eles aí. Quer ganhar? Com certeza, vou ganhar. Além da aventura, as equipes querem despertar nas crianças a paixão pelo esporte. Para os competidores, ainda falta muito investimento no estado. Se tivéssemos um apoio maior, com certeza conseguiríamos atender melhor a comunidade, realizar uma competição mais qualificada, mais organizada, entendeu? Então falta sim um pouquinho mais de apoio da iniciativa privada. A Prefeitura de Cariacica inaugurou hoje o novo complexo esportivo da cidade. Antes, a área era usada para descarte regular de lixo. O local conta com um ginásio poliesportivo, pista de salto e área de arremesso. Os moradores da cidade ainda vão ter a oportunidade de realizar atividades físicas com a orientação de profissionais. A estação fica entre os bairros Itacibá e Nova Brasília, próximo à antiga Frincasa. As inscrições para praticar uma atividade no local podem ser feitas online no site da Prefeitura de Cariacica. A seguir, cada vez mais pessoas estão adotando ações voltadas para a sustentabilidade. Hoje você vai conhecer 2 delas no quadro Espaço Sustentável. A gente volta já.
Não importa se você tem uma empresa ou é só alguém que se preocupa com o futuro das novas gerações. Cada vez mais pessoas estão adotando ações voltadas para a sustentabilidade. Hoje, você conhece duas dessas ações no quadro Espaço Sustentável. Incomodado. Era assim que o designer Murilo Pinto se sentia todas as vezes que ia surfar. Isso por causa das inúmeras bitucas de cigarro que encontrava pela areia das praias. Para se ter uma ideia, em apenas 20 minutos de caminhada, ele encheu esse pote com bitucas. Me incomoda muito, eu gosto de surfar, eu tenho uma grande ligação com o mar, então é uma paixão que eu tenho, assim, e é uma maneira que eu encontrei de conseguir contribuir, para a preservação dos oceanos. Além do incômodo, Murilo ainda se preocupa com um alerta, apontado em pesquisas da ONG Ocean Conservancy. Os dados revelam que resíduos de cigarro já foram encontrados em 30% das tartarugas marinhas e em 70% das aves marinhas. E a gente sabe, através de pesquisas, que é um problema muito grave, que 70% das aves marinhas eles já ingeriram e já tiveram contato com a bituca de cigarro e 30% das tartarugas marinhas. A gravidade disso é que a bituca de cigarro ela é feita de um composto plástico que é o acetato de celulose, que ele demora de 5 a 10 anos para se decompor na natureza, E todas as substâncias, inclusive metais pesados que existem na composição de cigarro, eles permanecem na bituca, Muitas vezes contaminando ambientes aquáticos, como os rios e os mares, Daí veio a ideia do projeto Praia Sem Bituca. Trata-se de uma forma prática e eficiente para descartar as bitucas em um coletor, sem deixar aquele odor desagradável. A ideia surgiu porque eu sempre participei de eventos de limpeza de praia e sempre incomodava o fato de sempre um dos itens mais coletados nesses eventos ser a bituca de cigarro, Então, conversando com um sócio, um amigo meu que também é designer, a gente resolveu bolar esse projeto aqui, feito de um tubo de alumínio com tampas plásticas, que ele veda muito bem o odor oriundo das bitucas. Pequenas ações como a de Murilo são sempre muito bem-vindas. E é muito bom também quando empresas investem na melhoria do meio ambiente. É o caso de uma multinacional holandesa, que agora lançou uma linha de cortina sustentável. Chamada de Cietex, essa cortina substitui o PVC por garrafas PETs retiradas do fundo de mares, rios e oceanos. Os produtos são feitos de PVC e poliéster. O PVC atualmente dessa linha Cietex é toda retirada das garrafas PETs existentes em oceanos, rios, praias, essas coisas. Existe uma empresa contratada pela Hunter Douglas que faz essa coleta no mundo inteiro. Com a ação, a multinacional salva a vida de muitos animais. Guilherme ressalta as vantagens de se ter uma cortina sustentável. A grande vantagem para mim é que você está sabendo que você está contribuindo com o meio ambiente. Fora disso é idêntico, toda ela é igual. Existem produtos mais sofisticados, produtos que usam fibra de vidro, que fazem esse trabalho térmico de proteção, essas coisas todas. Mas é outra linha de produto e não essa de PVC mais poliéster. É assim, cada um fazendo a sua parte e ajudando a cuidar do nosso planeta. Tipo assim, absorção solar, ela pega, tá? Transmissão de calor para dentro do ambiente, é a mesma coisa. É conforto visual, conforto térmico dentro de casa, é a mesma coisa. Não há diferença entre uma e outra. O meio ambiente agradece e você, ajudei, colaborei, com o meio ambiente, estou ajudando, estou fazendo a minha parte, sem te custar nada mais, É a mesma coisa, o preço é o mesmo. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigado pela sua audiência e até segunda.